Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, cumprimento a todos vocês. Nós estamos começando a partir de agora a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade Farroupilha. O nosso programa de jornalismo, de entrevistas com os assuntos do momento. É pauta e discussão do momento? Vem aqui para os estúdios do Cidade Aberta. A TV Cidade Farroupilha, no ar pelo canal 14 da NET, região cobertura toda a nossa cidade de Farroupilha. Quem tem NET tem a TV Cidade, mas se você não tiver a NET, você também pode acessar a nossa programação ao vivo. Baixe o aplicativo da TV Cidade Farroupilha, tenha no seu celular a nossa programação. E aí você vai poder prestigiar, assistir a nossa programação em qualquer parte do planeta, desde que haja sinal de internet. Não perca mais essa da nossa TV Cidade Farroupilha, que além do canal 14 da NET Farroupilha, também está com o aplicativo possibilitando o acesso à programação, a universalização assim chamada. O programa Cidade Aberta de hoje vai falar sobre política. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade a deputada estadual do PPS e também o pré-candidato a deputado federal pelo PPS, muito conhecido da massa gremista, o sempre goleiro histórico do Grêmio. Quem não lembra do Galato, hein? O Rodrigo Galato, que está com a gente, e a deputada estadual do PPS, a Anne Ortiz. Ela também é pré-candidata à reeleição no processo eleitoral agora de outubro. Quero inicialmente saudá-los. Deputada Anne Ortiz, obrigado por mais uma vez estar aqui na TV Cidade Farroupilha. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso voltar aqui à TV Cidade. Deixo um grande abraço a todos que estão nos assistindo através da NET ou pela internet. Pelo aplicativo. Nós vamos longe. Um grande abraço. Então não é só a Farroupilha, né? Não, é todos, o mundo. Todos os telespectadores. Com certeza. E quero cumprimentar também o Rodrigo Galato. Galato, prazer te receber aqui. Te encontrei no ano passado nas comemorações da festa do Grêmio Esportivo São Luís. Tu estavas lá, a festa dos gremistas. Mas agora que bom receber-te aqui nos estúdios. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando contigo, né? Tendo essa oportunidade de vir conversar aqui contigo. Tivemos ali na festa ali, né, do Grêmio no bairro São Luís, e onde eu fui muito bem recebido. A gente foi uma grande festa, uma das maiores festas dos consulados que eu participo do Grêmio foi aqui em Farroupilha. Gosto da cidade, me sinto bem aqui, então para mim é sempre um prazer. Esse convite, esse chamado que partiu, enfim, e que você aceitou de ingressar na vida política também, nos conte um pouquinho como é que foi tudo isso, porque nós conhecemos o Galato do jogo dos campos de futebol, do Grêmio, esse ídolo do Grêmio, e agora também todo esse teu conhecimento junto ao futebol, tu pretendes agregá-lo na esfera política? Eu, quando encerrei a carreira aqui no Juventude, né, em 2015, voltei para Gravataí, né, onde eu tenho a residência, sou casado, tenho uma filha de 3 anos, e estava eu olhando a televisão, quando a gente começou a dar muitas polêmicas na TV, de escândalos, mas é muito fácil a gente ver o escândalo na política e ficar sentado, e só apontar o dedo, e não ir lá. Ficar de boa no sofá. Ficar de boa. Eu, graças a Deus, o futebol me deu bastante coisa que eu posso ficar tranquilo com a minha família. Mas eu resolvi esse novo desafio para conseguir tentar, com a ajuda de todos, começar a mudar um pouco mais. Acredito que estamos numa mudança, acredito que o povo já viu que o país, o estado, o município, o nosso bairro onde a gente mora precisa de uma renovação, precisa de pessoas com capacidade de renovar, né, mentalidades abertas. Eu fiz faculdade, então vou procurar sim o que eu aprendi no futebol, levar para a vida política, porque eu acredito que andando em conjunto, o que eu aprendi com a disciplina no futebol, eu consiga trazer na política, que a gente faça aí o do melhor aí para nossa população. A mudança só acontece, desculpa, deputada, a mudança só acontecerá com a participação das pessoas, com o envolvimento? Mas, Leandro, era exatamente isso que eu queria colocar. Eu acho que esse sentimento do Galato de enxergar o que está acontecendo. Sair do comodismo. O que está acontecendo com o nosso país hoje, com a crise que a gente vive, não só uma crise econômica, mas também uma crise política. Ética. Uma crise ética, de assistir isso e falar, não, eu
quero também fazer a diferença, eu quero participar. Eu acho que isso é extremamente importante, porque senão o que acontece? Acabam as pessoas terceirizando as responsabilidades. Falar, o nosso país está o caos, e aí quando tu sai na rua, tu pergunta para alguém quem é que tu vai votar. Não vou votar em ninguém. Mas então, continua então como está. Então tá bom como está. Então eu acho que essa mobilização de se sentir parte, falar eu também tenho responsabilidade e eu também quero participar, é o que faz ele colocar o nome à disposição e falar, eu quero poder participar de uma eleição, quero concorrer numa eleição, quero me eleger e quero fazer mais, não só pela minha cidade, pela minha região, mas mais pelo meu estado. E também a gente precisa discutir a questão da responsabilidade. E não deixar que a política seja entendida de uma maneira ruim. E isso muitas ou vista vezes, por um tom pejorativo. Onde todo mundo é igual, está todo mundo dentro daquele mesmo saco. Que a gente possa ver que tem muitas pessoas boas, muitas pessoas que fazem a diferença ou que querem fazer a diferença. E a gente só vai mudar essas coisas se a gente participar. Sem participação, não há mudança. E na política, nos parlamentos, no executivo, não há espaço vazio. Sempre alguém vai se eleger. Então, com certeza. Eu acho que isso é muito admirável, sabe? O Galato é um empresário, está lá em Gravataí, com a família dele, como ele mesmo disse que conquistou muitas coisas através do futebol. É um empresário reconhecido em Gravataí, poderia ficar lá sentado no sofá de casa. Boa, né? Assistindo tudo acontecer e não fazer absolutamente nada. Não, vai para a luta, é isso, né? E exatamente, vem a calhar, porque eu quero fazer um registro aqui da deputada Anne Ortiz, porque quando acontecem aquelas inserções obrigatórias dos partidos políticos na televisão, geralmente é tudo a mesma coisa, mas me chamou muito a atenção no ano passado as inserções em que a deputada Anne Ortiz fazia, porque ela falava justamente de uma nova política, e uma nova política se faz com o envolvimento das pessoas, em que pese o cenário não seja favorável, mas as pessoas precisam participar. Uma nova política é o que será capaz, deputada, de tirar o Brasil dessa situação complicadíssima que está. Com certeza, é só através da política. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, democraticamente não tem outro caminho. Então eu acredito que nós precisamos participar disso tudo. Eu acho que a gente já vem avançando. Os escândalos de corrupção é um avanço. Melhor do que isso ficar escondido embaixo do tapete. Quando que a gente imaginou que no nosso país nós teríamos grandes empresários presos, políticos, sejam eles ex-presidente de partido, ex-presidente da República, presidente da Câmara Federal, como Eduardo Cunha, ex-governador do Rio de Janeiro, deputados federais. Então, eu acredito que isso já é uma mudança, já demonstra uma mudança. E a gente tem que escolher o caminho que a gente quer seguir. Sim. Então eu acredito sim na participação. Eu sou muito otimista. Eu acho que se a gente não for otimista, se a gente não acreditar no futuro, não tem nem o que a gente fazer. Pior, né? Do que está é difícil ficar, né? Tudo é possível, eu acho que tudo é possível. Por isso que a gente tem que participar, tem que se manter firme, tem que batalhar para que as pessoas sejam no mínimo éticas. Eu acho que a ética nem deveria ser discutida dentro da política. Como é que tem estado essa receptividade tua, Galato, junto aos teus amigos, enfim, ao teu rol de conhecidos, esta decisão de você ingressar na vida política? O pessoal tem te apoiado? Tem me apoiado. Inclusive, quando vou nos jogos do Grêmio, estou sabendo que tu vai lançar a política, pode contar comigo, a gente precisa de pessoas aí para mudar, para renovar. Isso que está me deixando mais encorajado cada vez mais, porque desde quando eu decidi entrar até hoje, teve dias que eu pensei, não, acho que não vou. Mas depois, quando tu vê que tu tem condições de mais te apoio do que tento te desmotivar, aí sim que eu estou criando mais força, mais coragem, venho percorrendo o estado todo, aproveito também os eventos que o Grêmio participa, eu sou muito convidado, eu vou participar, vejo a situação, converso com as pessoas, porque eu vou tentar sim trazer algo melhor aí para o nosso estado, eu conhecer mais o interior, meus pais moram no interior, meus pais moram no Alto Uruguai, então eu quero ser da dificuldade, da demanda que precisa lá, e isso é interessante para a gente ir estudando, para a gente conhecer melhor o nosso estado. E a recepção que eu tenho das pessoas, para mim, está sendo fundamental para mim continuar na caminhada ali para a gente conseguir o objetivo.
Deputada, esse momento político que nós teremos agora em 2018, outubro, com as eleições, se pode esperar como um momento de uma certa surpresa? É um momento delicado, dados todos os problemas que nós temos tido nos últimos anos com relação à política. Lhe preocupa a eleição de 2018? Eu acredito muito na eleição de 2018. O que me preocupa na eleição de 2018 são aquelas pessoas que vão se abster de decidir o seu futuro. Isso me preocupa. E não vai levar a resultado nenhum. Vai ajudar a gente, talvez, a ficar na situação que está. Então, eu acho que o Brasil, os brasileiros, está na hora da gente tomar as rédeas da nossa história e ter protagonismo nisso que está acontecendo, nessa fase que a gente vive agora, da gente poder criar ou construir um novo começo. Eu acho que isso é fundamental. E a eleição de 2018 é esse ponto de partida. Eu sou muito otimista, eu acredito que vai haver uma grande renovação. E aí não só eu acredito nisso, mas a gente também escuta isso. Esse depoimento do Galato, dele ser muito bem recebido, das pessoas apoiarem, é o que a gente vê em relação aos jovens. Eu também, outro dia, eu estava, só para exemplificar, eu estava voltando de São Paulo, eu estava num compromisso, numa agenda em São Paulo, estava voltando para Porto Alegre e estava na fila do voo para entrar no avião. E aí uma menina me cutucou e falou: "Oi, tudo bem? Como é que é teu nome?" Aí eu falei: "Anne." Ela: "Deputada Anne Ortiz?" Eu falei: "Sim." E ela: "Parabéns pelo trabalho, te acompanho nas redes sociais, sou muito fã do teu trabalho, conta comigo aí para uma próxima eleição." Isso foi muito bacana, a gente ter esse reconhecimento. Já aconteceu em supermercado, enfim, das pessoas pararem e falarem: segue assim, segue firme, porque a gente precisa apoio incondicional. Isso é muito bacana, e eu acho que é exatamente o que o Galato falou, nos motiva, porque muitas vezes, com certeza, em qualquer lugar, a pessoa fica desmotivada, fala: será que todo esse esforço vale a pena? Será que tu fica longe da família, longe muitas vezes dos teus amigos, abrir mão da tua vida pessoal em prol de uma ideia, de uma construção de um Estado melhor, de um país melhor? E aí, quando a gente recebe esse apoio de dizer: vai em frente, isso é muito importante. E eu acho que é isso que vai acontecer. Por isso que o sentimento de renovação é grande. Porque as pessoas querem renovar. E elas também querem saber, e eu que vou buscar uma reeleição, né, sou pré-candidata à reeleição, também não querem mais saber assim: vai buscar reeleição, e aí? O que tu fez nesses 4 anos de mandato? Quais foram os projetos apresentados na Assembleia? Como é que foi a votação nos projetos enviados pelo governo, pelo judiciário, em outros projetos? Como é que é o teu posicionamento? Isso também vai contar muito. Eu acho que as pessoas têm que ter posicionamento, né? Tem que ter posicionamento, tem que ter projetos para apresentar, tem que mostrar o que quer dentro o que fez. E o que pretende fazer. Perfeito. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com mais Cidade Aberta, hoje conversando com a deputada estadual pré-candidata à reeleição pelo PPS, a Anne Ortiz, e também com o pré-candidato a deputado federal pelo PPS, o Rodrigo Galato, goleirão Galato do Grêmio, que marcou muito na história do tricolor, que hoje está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. Fiquem ligados, a gente volta em seguida com a continuidade do nosso Cidade Aberta, canal 14 da NET e aplicativo TV Cidade Farroupilha. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073.
Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. O programa Cidade Aberta está de volta pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, no ar para toda a cobertura Farroupilha da NET, e também estamos no aplicativo. Baixe o aplicativo da TV Cidade Farroupilha e tenha a nossa programação no seu celular, na palma da sua mão. Nossos convidados hoje, a pré-candidata à reeleição, a atual deputada estadual pelo PPS, a Anne Ortiz, e também o pré-candidato a deputado federal pelo partido, quem não o conhece, Rodrigo Galato, goleiro Galato, sempre goleiro Galato do nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense, são nossos convidados hoje aqui no programa Cidade Aberta. Deputada Anne Ortiz, nós conversamos numa determinada ocasião, não me recordo a data, enfim, a deputada tinha muitos projetos. Claro que o tempo não é muito longo, mas fazendo uma prestação de contas do seu mandato, já são mais de 3 anos como deputada estadual, e um dos projetos que marca muito foi o projeto, a deputada teve teve coragem, que mexeu com uma regalia no estado do Rio Grande do Sul, a aposentadoria vitalícia de governadores, de ex-governadores do nosso estado. Além desse, outros destaques do seu mandato. Bom, eu quero falar de mais 2 projetos que eu tive, que foram aprovados, de outros, mas eu posso falar um pouquinho mais desse projeto? Tem gente que não sabe. Ontem mesmo eu estava conversando com um grupo de estudantes e elas não sabiam que o governador, depois do mandato, eleito governador, passa 4 anos como governador do estado. Governa o estado, certo? Depois, pelo simples fato de ter ocupado o cargo de governador, saía daquele cargo recebendo valores atuais, mais de 30 mil reais por mês, e depois que o ex-governador venha a falecer, deixa esse valor para um parente. E aí nós temos hoje o estado do Rio Grande do Sul, algo que vinha já há mais de 30 anos aí se perpetuando, 12 pessoas que recebem, 8 ex-governadores e 4 viúvas. Então nós acabamos com a aposentadoria vitalícia. Agora o governador não vai mais receber, os próximos governadores não vão mais receber esse tipo de benefício. E termina com o Sartori. O Sartori ainda receberá, né? Termina com o Sartori, porque daí é uma questão de constitucionalidade de lei, direito adquirido. Então, eu não poderia fazer um projeto que poderia ser questionado ali na frente no judiciário. A inconstitucionalidade dele. A inconstitucionalidade dele, principalmente se tu tira benefício, direito adquirido, cláusula pétrea, Constituição Federal, artigo 5º. Então, o que nós conseguimos mexer? Primeiro, estancar, que já é ótimo, porque quando a minha função como parlamentar não é para o próximo mandato ou para a próxima reeleição, é pensando no estado que eu quero daqui 20, 30, 40 anos. Então, nós estancamos esse benefício e também estes 8 governadores, eles deixariam esses valores para as viúvas ou para algum parente. Já não podem mais deixar, porque eles têm direito adquirido, mas os parentes, os familiares não têm direito adquirido, eles teriam até uma perspectiva, mas isso não é garantido pelo direito. Então já aconteceu um avanço muito grande aí. Então ali se encerrou, acabou. Eu sempre digo, vai querer ser governador, depois vai ter que voltar para a sua atividade profissional, vai ter que voltar para o mercado de trabalho, enfim, como qualquer outro. Outro projeto também que foi aprovado agora há poucos
há poucas semanas na Assembleia Legislativa é a reserva de mesas para cadeirantes em shopping centers e similares. Eu vou te dar um exemplo, e esse projeto chegou lá no gabinete através de um amigo nosso do mandato, que é cadeirante, e me disse, olha, eu tenho uma grande dificuldade, e aí a gente começou a fazer uma pesquisa, enfim, e viu que realmente é bem complicado. Então eu aproveito isso para dizer para todos os telespectadores que o meu mandato está aberto para sugestões, críticas, indicação de projeto que a gente possa estudar. O que acontece? Ele disse, eu trabalho fora, almoço no shopping, e aí eu vou lá na lancheria, pego o meu almoço e não consigo me aproximar de uma mesa. Por quê? Primeiro lugar, as mesas da praça de alimentação, as primeiras que lotam, são as mesas mais de fora. Acaba sobrando mesa só lá no meio da praça de alimentação e eu não consigo... O que dificulta o acesso. Não, é impossível. Ele falou, eu não consigo chegar com a minha cadeira de rodas. Às vezes a gente não consegue chegar com a bandeja lá no meio, porque as cadeiras acabam atrapalhando. E a outra questão é quando tem uma mesa, ou essa mesa tem cadeiras fixas, que aí tem que estar removendo as cadeiras móveis, né, que tem que estar removendo as cadeiras, ou quando tem cadeiras fixas é impossível a aproximação. Então a gente acaba dificultando muito a vida dessas pessoas. O estado do Rio Grande do Sul tem 23% de deficientes. 23%? Olha então, que número estratosférico. É um número muito grande e muitas vezes a gente não tem uma atenção necessária de acessibilidade, de deslocamento, de locomoção, na questão das calçadas, que não é respeitado a lei, das rampas, da acessibilidade dentro das calçadas, de prédios. Muitas vezes tu vai num prédio residencial ou comercial e vê que não tem acesso para o cadeirante, que tem uma dificuldade, e tu acaba tirando a autonomia do cadeirante. Então o que eu quis fazer com esse projeto foi criar um ambiente, ambientes que sejam mais humanos, ambientes onde as pessoas, todas as pessoas possam se integrar e a gente ter uma integração cada vez maior e dar cada vez mais autonomia para o cadeirante. Então, eu acredito que batalhar pela questão da acessibilidade é fundamental. Também tem a questão do consumidor, né, que eu batalho muito pela questão do consumidor, é uma bandeira que eu carrego muito forte, a defesa dos direitos dos consumidores. Nós aprovamos a Semana do Consumidor Gaúcho, que é ali na semana do dia 15 de março, onde o governo e a própria Assembleia Legislativa promovem palestras, discussões de temas que sejam temas importantes. A gente falou sobre a questão da saúde alimentar, que ainda é um tema que está sendo bem discutido, principalmente pela Procuradoria, pela Promotoria do Estado. A questão da educação financeira também é um projeto meu, ainda está parado lá na Assembleia, numa comissão, mas é um projeto que eu considero de extrema importância, principalmente depois de um programa do governo federal, não um programa, mas um incentivo ao consumo, e esse consumo através do crédito financiado do banco, né? Então a gente tem hoje Só vai se atolar mais ainda. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas super endividadas e mais de 70% desse endividamento com instituições bancárias. Certo. Deputada, um outro assunto, eu preciso tocar nessa temática. Nós, no Rio Grande do Sul, o Estado atravessa uma situação delicada, muito delicada, do ponto de vista fiscal, financeiro, servidores com salários parcelados, enfim, a situação é muito complicada. A Assembleia tem se envolvido nessa temática também. A senhora acredita há condições do Rio Grande do Sul sair dessa situação que não lhe pertence? A gente precisa, não lhe pertence por conta de ações que foram feitas do passado. Então a realidade está posta. Agora a Assembleia, a gente está tentando enxugar, eu acho que a gente tem que tentar enxugar um pouco da máquina pública, aonde for possível, óbvio, né? Melhor utilizar os nossos recursos. Otimizar. E a questão do parcelamento dos salários, eu quero deixar um registro da PEC do 12º, né, que não foi aprovada na Assembleia Legislativa. A PEC do 12º era a possibilidade de dividir a conta com todos os poderes. Hoje nós da Assembleia Legislativa estamos recebendo em dia, Poder Judiciário recebe em dia, Defensoria Pública recebe em dia, Ministério Público recebe em dia. Só o Executivo Só o Executivo não está recebendo em dia. E na oportunidade que nós tivemos de votar a PEC do 12º... Igualar a todos... E dividir a crise com todos... A PEC não foi aprovada na Assembleia. E aí eu acho que as pessoas têm que cobrar dos seus deputados por que
que não votaram favorável à PEC do 12º. E a venda das estatais da CRM, da Sulgás e da CE? A senhora concorda? Eu acho que tem que ter o plebiscito. Eu acho que tem que perguntar para a população... Favorável à antecipação do plebiscito ou não? E aí, a questão da discussão do plebiscito junto com a eleição, eu acho um pouco complicado. Porque a eleição tem 45 dias. Não é mais 3 meses como era antes. Em 45 dias, e daí aqui a gente tem um pré-candidato a deputado federal, que vai querer discutir as suas propostas, o que ele vai fazer na Câmara Federal para o Rio Grande do Sul. Como é que a gente vai trazer mais investimento para o Rio Grande do Sul? Discutir questões importantes, como o Código Penal, progressão de regime para alguns crimes, discutir os problemas nacionais, se a gente vai ter que discutir paralelo a isso, em 35 dias, se vende ou se não vende. Primeiro explicar para as pessoas o que é CRM. A Sulgás, o que faz, como é que faz, mostrar números, abrir as planilhas. Eu acho que essa discussão tem que ser feita, eu sou favorável mas não junto com o processo eleitoral. Eu acho complicado fazer junto com o processo eleitoral. Eu acho que a gente tem muito pouco tempo para fazer uma discussão tão importante quanto essa, uma discussão que não foi feita nem dentro da Assembleia Legislativa, porque a proposta do governo ficou trancada por interesse de alguns deputados da oposição, dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Deputados que não nos deixaram votar se o governo poderia retirar o plebiscito para decidir o parlamento se vende ou se não vende, que queriam que essa discussão fosse feita pela população do Rio Grande do Sul, e aí quando o governo apresenta a possibilidade da população do Rio Grande do Sul discutir, já não querem mais discutir. E isso foi há um tempo atrás. Então, aquela oportunidade que a gente tinha para discutir, e eu sou favorável à discussão. Eu não tenho medo que a população do Rio Grande do Sul diga se quer ou se não quer uma CE que deve bilhões de reais, uma Sulgás que não tem dinheiro para investimento para ampliar o serviço, ou a CRM, que também precisaria de muito mais investimentos. Eu acho que a gente tem que propor essa discussão. Tem que propor sim a discussão. Bom, aproveitando reta final do programa, Galato, quais serão tuas bandeiras como pré-candidato a deputado federal pelo PPS? Se eleito, qual é o caminho, qual é o rumo do trabalho do Galato? Bom, que tu falou de ser eleito, né? Porque eu acho que ninguém tem as respostas exatas. A gente tem um trabalho a executar, um projeto, um trabalho, que aí sim possa vir uma resposta positiva. Eu acredito que tudo passa pela educação, né? Eu acho que ter as condições de educação no colégio municipal, no colégio estadual, ter uma condição de projetos sociais. Eu atuo em Gravataí em 2 projetos sociais, atendo mais de 120 crianças, com um projeto ligado ao esporte. Eu não posso dizer aqui que eu tenho a solução da segurança pública, porque eu não sei, eu estaria mentindo, mas eu sei um caminho que eu posso levar perante ao esporte, perante ao projeto social, onde a gente consiga tirar das ruas, deixar o jovem mais... ter mais utilidade durante o dia com projetos, mais com ocupação. E oportunidade, né? E deu oportunidade de trabalho, oportunidade de desenvolver o seu dom. Deus deu um dom para cada um. Certo. Saber desenvolver o seu dom. Então, eu vou procurar sempre atender quem necessita ver. Eu nasci num bairro de classe média baixa, então eu sei da dificuldade que é, mas uma coisa eu digo, sozinho ninguém faz nada. Deputada estadual Anne Ortiz, para um segundo mandato, quais serão depois desse belíssimo trabalho no primeiro mandato, mexendo com assuntos espinhosos e polêmicos aqui no estado? Para um segundo mandato vem mais coragem, mais decisão arrojada? Com certeza, a gente sempre continua, os estudos que a gente tem que fazer em relação ao tamanho da máquina continuam. A questão da educação financeira, meu projeto está parado, eu não sei se vai ser votado até o final do meu mandato, né, dessa 54ª legislatura, mas a intenção é que sim, senão tem outros tantos projetos que eu já protocolei, mas estão lá parados dentro da Assembleia. Eu ainda quero tocar eles. E acho que a gente não pode perder o que a gente conquistou. Sim. Então, continuidade. A minha batalha ainda dentro da Assembleia é por um Estado que caiba dentro do bolso do contribuinte. E hoje falta muito dinheiro, falta dinheiro para a educação. Eu acho que uma readequação do tamanho do Estado. Pontua muito bem. Questão da segurança pública, que em qualquer canto do Estado que a gente ande,
a questão da falta de segurança é o que mais aparece. E aí tem que ter investimento em segurança, sim, mas a gente também tem que fazer a prevenção, que é investir em educação. Investir em infraestrutura, que o nosso Estado precisa muito, porque a gente está ficando para trás, as empresas e as indústrias estão indo embora do nosso Estado. Então a gente precisa investir cada vez mais aqui e não só aumentar o imposto. Deputada, obrigado pela visita à TV Cidade Farroupilha, seja sempre bem-vinda, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada. Galato, obrigado pela visita também, boa caminhada. Eu que agradeço. Obrigado. Nós vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje, que contou com a presença da deputada estadual e pré-candidata a deputada estadual nas eleições de outubro, Anne Ortiz, e também com o pré-candidato a deputado federal pelo PPS, o Rodrigo Galato, foram nossos convidados no programa Cidade Aberta de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Você fica a partir de agora com a continuidade da programação da TV Cidade. Até o nosso próximo Cidade Aberta.